Bom, então vamos retomar aqui a nossa leitura do conto Papel de Parede Amarelo. Na outra semana, quando eu parei os comentários, eu tinha ido até a página 47 da minha edição. Minha edição é essa aqui, amarelinha, da José Olímpio. E os trechos que eu vou ler hoje, se iniciam com a frase: "A vida é agora muito mais interessante", e terminam com a frase: "Se essas cabeças fossem cobertas ou removidas, não seria tão ruim". Então vamos lá olhar. Olha só, dessa vez a gente não tem muitas novidades, a gente vai ter uma intensificação ainda maior do lugar que esse papel de parede está assumindo no dia a dia dessa personagem. Um papel, de certa forma, alienante, porque ela vai se colar, né, a esse papel de parede. A gente viu como, no princípio, ela estava instigada e incomodada por esse papel de parede, odiando esse papel de parede, esse quarto, essa casa, tudo. Depois ela começou a estabelecer uma espécie de vínculo com esse papel de parede. Aí ela passou uma atitude mais investigativa, e dessa atitude mais investigativa, ela passou uma atitude francamente, a gente pode até falar possessiva, né, com relação a esse papel de parede, porque quando outras pessoas ali, a moça que a gente entende, né, a gente infere que esteja trabalhando ali na casa, ajudando os afazeres domésticos, ou com o bebê dela, que mal aparece na história, pergunta sobre o papel, comenta algo sobre o papel, ela fica ali, ela tem uma atitude meio, não, isso só eu posso saber, só eu posso resolver o enigma desse papel de parede. Então, agora ela está num lugar meio de detetive. E por que que eu disse que essa relação passa a ser um pouco alienante? Porque ela vai, a gente viu como certos incômodos que ela tem, tanto na relação dela com o marido, quanto na relação dela com esse espaço e com a condição que ela vive de estar ali se sentindo presa, se sentindo obrigada a ficar naquele lugar, a fazer essa espécie de tratamento para alguma coisa que ninguém sabe nomear muito bem o que seria, e que ela percebe como sendo um mal-estar de ordem mais psíquica, mas o marido não aceita que seja isso, acha que é algo pequeno e de ordem física. Essa condição toda, essas circunstâncias todas que vão aparecendo, mas das quais ela não se apropria tanto, ou ao menos não tão diretamente, não é algo que ela enuncie, né, muito claramente, como que essa relação é sufocante para ela, como que essa relação tem um viés controlador que a incomoda, etc e tal. Ela vai ficando cada vez mais focada nesse papel de parede e acaba quase que hipnotizada por ele. A gente vê que esse conto ele traz, é bem possível a gente fazer a análise dele como um processo que a gente chamaria, não nos termos médicos, tá bom? Dentro aqui dessas construções literárias, de um processo de enlouquecimento, até porque a gente não diria dessa forma em outro contexto, mas que a gente vê realmente essa personagem se perdendo um pouco do seu entorno, rompendo um pouco a conexão que ela tem com essa realidade mais concreta dos fatos, ela vai ficando cada vez mais imersa nessa realidade paralela do papel de parede e toda essa dinâmica que o papel de parede coloca aí para ela decifrar. Ela se sente de fato em relação com este papel de parede. A gente viu que desde o princípio ela foi atribuindo características que a gente normalmente não atribuiria a um objeto, a algo inanimado, mas ela vai ali dando várias características, vários atributos de movimento, de ação, de tentativa, ela vai destacando desse papel
cada vez mais detalhes. Então, a princípio, havia algo só no primeiro plano que ela via, e depois ela consegue enxergar uma mulher presa atrás desse papel de parede, que seria, então, uma imagem que ilustra bastante a situação em que ela mesma está. Então, a gente tem aí um paradoxo, tá? A meu ver, isso é só um comentário da forma como eu estou lendo este conto. O paradoxo é, quanto mais ela mergulha nesse papel, é como se as circunstâncias do casamento dela e da situação que ela vive fossem crescendo ali, né, nesse papel, enquanto uma metáfora, enquanto uma imagem que substitui a verbalização, a enunciação acerca do que está acontecendo. E aí, ao mesmo tempo em que aparentemente esses elementos ficam mais nítidos para nós que estamos fazendo essa interpretação, ela vai se distanciando da realidade concreta dela, ela vai se distanciando dessa opressão, desse controle, dessa sensação de prisão que efetivamente ela vive. Então, é como se esses elementos a respeito da vida dela, da situação dela, fossem crescendo ali no papel e minguando na vida dela. E é justamente assim que ela inicia esse trecho que a gente vai comentar, porque ela diz assim: a vida é agora muito mais interessante. Isso porque tenho algo mais por que esperar, algo em que pensar, algo para vigiar. De fato, me alimento melhor e tenho andado mais tranquila. John está tão contente em ver minha melhora. Outro dia ele riu e disse que eu parecia florescer, apesar do papel de parede. Ri também, interrompendo. Não tinha a menor intenção de dizer que era por causa do papel de parede. Ele zombaria de mim. Talvez até quisesse me levar embora. Mas não quero mais ir embora, até decifrar o padrão. Temos ainda uma semana, acho que vai ser suficiente. É muito triste, né? Muito cruel, porque a gente veio acompanhando aqui essa leitura e vendo que ela fez a tentativa de conversar com o marido, ela fez a tentativa de pedir que ele levasse ela embora dali, e ela fez essa tentativa não só uma vez a sério, como eu acho que ela comentou, a narradora comentou nos trechos anteriores que a gente leu, mas também logo de princípio ela já demonstrou o descontentamento dela, tanto com o quarto, com a casa, com a situação no geral. E aí agora a gente vê que ela já não quer mais ir embora. Então, é como se algo, né, houvesse nela desistido ou sido redirecionado para esse papel de parede, porque a situação se mostrou insuperável. Ela está ali nesse contexto em que ela não tem autonomia nenhuma, e a única coisa sobre a qual ela tem algum tipo de liberdade para pensar, né? Liberdade para pensar a respeito de algo, para decifrar algo, para se ocupar de algo, porque lembra, ela não pode trabalhar e ela acha que seria bom ela ter um trabalho. Ela não pode ver a criança, e esse não pode fica ali, não é explicado se ela não pode porque não deixam, ou se é porque ela está doente e não pode ver a criança, mas a gente sabe que ela não se ocupa desse filho. A gente nem sabe muito como que é a relação dela com esse bebê, isso não é dito. Ela queria estar em outro lugar e não pode estar, então o que sobrou para ela foi esse papel de parede. E aqui a gente vê como o marido está contente, o marido está feliz. Então veja que conforme ela mergulha cada vez mais fundo nesse universo do papel de parede, uma coisa quase alucinatória, ele vai ficando mais feliz. Então veja que o contentamento dele não está ligado à melhora de fato dela, não está ligado a ela estar bem. Não, se ele quisesse que ela, né, tivesse bem, tivesse satisfeita, talvez ele não teria deixado ela nessa casa. Isso é especulação, tá? Isso não está no texto, obviamente. Eu só estou aqui conduzindo o nosso raciocínio. Mas ele fica contente de ver que aparentemente ela está bem. Ela não está mais incomodando. Eu acho que isso sim a gente pode pensar, porque as tentativas dela de sair da casa, né, de convencê-lo, ou de expressar o descontentamento dela, ou de expressar a opinião dela, ou sobre o fato de que ela devia trabalhar,
ou sobre o fato de que ela não gosta dali, ou sobre o fato de como que ela está enxergando esta condição dela, que a gente não sabe o que é muito bem, se poderia ser uma depressão, se poderia ser, enfim, uma melancolia, né? Mas, enfim, um descontentamento. O que é isso que estão chamando de doença? A gente não tem esses dados. A gente sabe que o marido ameaça ela de ver aquele médico que ela não queria ver, porque uma amiga tinha passado pelas mãos dele, né? Então, a gente vê que essa narradora está ali sem poder de ação, e nesse momento em que ela se vê cada vez mais conectada com o mistério do papel de parede, é quando ela para de perturbar, não é mesmo? Do ponto de vista desse marido, a mulher parou de incomodar parou de falar a respeito das coisas que ela não queria, das coisas que ela não gostava, das coisas que ela estava sentindo, parou de tentar convencê-lo a saírem dali, parou de se expressar. E uma vez que ela tenha parado de se expressar, então ele está contente, pensando, ela está melhor, ela está melhor. Apesar do papel de parede, diz ele, mas ela sabe que é por causa do papel de parede, porque ela quer decifrar o que é isso. E que a gente pode até entender como decifrar esse enigma que minha vida se tornou, decifrar esse enigma que eu tenho diante de mim, essas ambivalências que existem aqui, esse descompasso entre o que o meu marido diz, né? Ele diz me amar, ele diz fazer tudo por mim, a gente viu isso em alguns trechos mais para trás no conto, e esse modo de agir, isso gera uma certa dissonância, tem uma discordância aí entre atitude e discurso. Então, decifrar o enigma do papel de parede, a forma como a gente está enxergando esse papel de parede como uma imagem, né, que vai ali aglutinando esses elementos que ela está observando na própria vida, mas que, novamente, ela não está enunciando tão claramente, também é uma atitude de decifração diante do enigma que a vida dela se tornou, sim? E aí a gente vai para a sessão seguinte, então, essa sessão que eu li agora, que começa com a vida é agora muito mais interessante, inclusive eu li inteira, porque é só uma página, a gente começa com ela dizendo, estou me sentindo cada vez melhor. E aí aparece até uma frase que sugere um pouco de euforia, um pouco de excitação, um pouco de um quadro ali meio exagerado, que ela diz assim, estou me sentindo cada vez melhor, não durmo muito durante a noite, pois é interessante demais observar os desdobramentos. Durante o dia, porém, durmo bastante. Durante o dia é cansativo e desconcertante. Há sempre novos brotos no fungo. Então, ó, continua ali, esse papel continua produzindo vida, produzindo coisa. E novos tons de amarelo por todo o padrão. Sim, do nada, né? Aparecem novos tons de amarelo, que coisa estranha, como está vivo este papel de parede. Não sou capaz de computá-los, embora o tenha tentado diligentemente. Aqui essas duas palavras eu acho interessantes, né? Computá-los e diligentemente, porque o computá-los dá uma ideia um pouco de uma racionalidade, de uma atitude analítica, de uma atitude de quem está tentando ali colocar algum tipo de coerência numa situação completamente incoerente, quem está tentando extrair o que seria lógico, cartesiano, racional, numa situação completamente atípica, e o diligentemente nos conta do esforço, né, da dedicação dela a essa tarefa de tentar contar exatamente quantos tons de amarelo aparecem aí. Então, como é algo que ela não consegue fazer, a gente também já consegue imaginar o quão atordoante é essa profusão de tons de amarelo nesse papel todos os dias. E aí a gente tem essa coisa da noite e do dia, que é algo que também já tinha aparecido algumas páginas atrás, que ela tinha falado bastante da questão da luz, que a luz da lua acontecia tal coisa no papel, que de noite ela notava tal coisa no papel. Então, essa marcação dia e noite vai ficar aqui mais explícita, e essa marcação vai ter a ver também com o nível de atividade dela. Então, durante o dia,
Ou seja, quando as pessoas estão acordadas, quando ela está sendo vigiada, quando ela tem que ir ali cumprir as tarefas dela do dia, é muito chato, ela acaba dormindo, mas à noite ela não dorme, ela fica ali dedicada a decifrar o papel. Aí ela continua dizendo que o amarelo é muito estranho, que faz pensar nas coisas amarelas, todas as coisas amarelas que ela já viu, mas só que não as coisas belas, ela diz, não as coisas belas, mas as velhas, repugnantes e vis. A gente pode pensar exatamente a que ou a quem ela está atribuindo esses adjetivos. Então, olhar para o amarelo desse papel de parede me faz pensar em outras coisas amarelas. Que coisas amarelas seriam essas? Coisas velhas, repugnantes e vis. Vamos ficar um pouco com isso. Quem sabe no próximo vídeo a gente explora um pouco mais essas características que ela colocou aqui. Porque aqui ela vai trazer mais uma coisa importante, que é o cheiro. Ela vai falar que ela notou que o cheiro do papel de parede, que ele tem um cheiro específico e que esse cheiro está sempre presente. Que quando ela subiu pela primeira vez para esse quarto, tinha ar fresco, tinha luz, que o cheiro não era tão ruim assim. Mas que agora que eles tiveram bastante chuva, bastante nevoeiro, que o cheiro está sempre presente, que o cheiro se espalha por toda a casa. Aqui a gente deve se lembrar que no trecho anterior elas tinham ela e a. Esqueci o nome da moça, por isso que eu não estou dizendo. É Jenny? É Jenny. Uhum. Que ela e a Jenny tiveram uma conversa e a Jenny notou que o papel mancha tudo aquilo que encosta nele. Então, a cor do papel contamina aquilo que encosta no papel. O cheiro vai agir de uma forma semelhante, ela diz. Ele se espalha por toda a casa, está sempre presente. Então, algo de uma onipotência nessas características do cheiro do papel, assim como da cor do papel. Posso senti-lo na sala de jantar, esgueirando-se pelo salão, escondendo-se no vestíbulo, aguardando-me na escada. Olha que interessante, né? O cheiro está ali me esperando na escada, quase como se o cheiro fosse me dar um bote. Esse cheiro, ele tem vida também. E ele se esgueira, ele se esconde, ele me aguarda na escada, ele penetra em meus cabelos. Olha como ele toma conta do corpo dela, né? Ele gruda no corpo dela, ele se incorpora de fato. Mesmo quando saio a cavalo, se viro a cabeça de repente, acabo por surpreendê-lo. Lá está o cheiro. Sim, então ela surpreende o cheiro ali, ela vira a cabeça e lá está o cheiro. Que odor peculiar. Passei horas tentando analisá-lo, tentando descobrir com o que se parece. Não é ruim a princípio, é muito suave, mas é o odor mais sutil e persistente que já conheci. Olha, eu não sei, eu acho. Ela diz assim: pensei seriamente em atear fogo à casa para destruir o cheiro, mas agora eu me acostumei. Eu acho, né? É uma leitura minha. Como eu digo sempre, são comentários, não estou fazendo uma análise. Para fazer uma análise, a gente teria que olhar para todos esses elementos, fazer uma releitura, ir ali marcando onde é que esses elementos estão, qual as conexões entre eles, olhar para o vocabulário, fazer realmente uma interpretação. Isso é algo que eu não vou fazer aqui. Mas me parece, né, que ela está falando de sensação de ser perseguida. Me parece que ela está falando da sensação de ser vigiada. Me parece que quando ela fala do cheiro, ela está falando da sensação também de ser vigiada pelo marido. Uma sensação de ser vigiada por um marido que, mesmo quando não está em casa, tem os seus cúmplices. Porque é a Jenny que ali obedece às ordens desse homem na maior parte das vezes, são os parentes que ele deixa virem a casa, não são aqueles que ela quer receber ou aqueles que ela quer visitar, mas aqueles que ele permite que visitem a casa, a irmã dele, né? Tem uma questão com a irmã lá,
que ela se compara com a irmã e fala, nossa, a irmã do John é tipo a esposa perfeita e tudo mais. Então é como se essa presença ela se fizesse sentir mesmo quando eu não estou ali fisicamente junto com essa pessoa. Assim como o cheiro do papel de parede, ele se espalha em tudo, mesmo que eu não esteja no cômodo. Então, até quando eu tô ali fora andando a cavalo, tendo um momento fora de casa, sozinha, eu viro a cabeça e lá está o cheiro. Então, acho que é uma sensação, sim, é a sensação do controle, é a sensação dessa presença constante do controle, da vigilância sobre ela. É o que me parece, tá bom? É o que me parece. E aí ela diz que pensou seriamente em atear fogo à casa, mas que aí ela já tinha se acostumado. E ela termina essa sessão dizendo que existe uma marca curiosa, então ela descobriu mais alguma coisa no quarto. Ela diz que lá na parede do quarto tem uma marca curiosa perto do rodapé. É um risco que percorre o quarto todo, passando por trás de todos os móveis, exceto da cama. Ela diz que é um risco comprido e que está borrado, como se alguém tivesse tentado apagar, e que são voltas e voltas e voltas. Chego a ficar tonta. Então, não bastasse o papel de parede e todos os seus elementos hipnóticos, agora também ela nota esse risco no chão. Não é só um risco, pelo que ela falou, né? Mas são voltas e voltas e voltas. Então, isso, para mim, dá a sensação de vertigem, sim, como se esse quarto realmente fosse sabe, tivesse uma marcação ali em torno. Eu detesto quando faço isso porque eu não me resisto de falar, mas eu lembrei de um livro que eu li quando eu era criança, e daí tinha uma galinha e você fazia um risco de giz em volta da galinha e ela ficava ali dentro da bola, do círculo. Me deu um pouco essa sensação, né? Como se alguém tivesse ali passado essa linha que ela percebeu agora, e isso desse uma sensação maior de vertigem, de sufocamento, de prisão. Aí chegamos à parte final de hoje, né? Ela começa uma nova sessão dizendo que ela descobriu uma coisa. Finalmente descobriu uma coisa. Que será? Depois de muitas noites observando, é a noite que o padrão mais se transforma, finalmente descobri. O padrão em primeiro plano de fato se move. Então agora ela tem certeza. Ela tinha uma dúvida sobre se o papel se movimentava de fato ou não. E agora ela diz: o papel de fato se move. A mulher ao fundo o balança. Então lembram que ela tinha olhado essa figura de mulher ali atrás, né, no segundo plano do papel. Ela tinha descoberto que essa mulher estava lá. E aí agora ela disse que é a mulher que balança o padrão em primeiro plano. Então, essa mulher que está lá atrás, ela sacode a parte frontal do papel de parede. Às vezes, tenho a impressão, né, ela diz, de que são muitas mulheres, às vezes apenas uma, e ela rasteja a toda velocidade. Seu rastejar faz com que tudo balance. Então, ela vai rastejando e esse papel vai sacudindo. E por que que ela faz isso? Ela está tentando escapar. Ela diz assim: nos pontos mais iluminados ela se mantém quieta e nos pontos mais sombrios segura as grades e a sacode com força. Agora, olha só, essa frase para a gente também tem outro sentido. Nos pontos mais iluminados ela se mantém quieta, nos pontos mais sombrios segura as grades e a sacode com força. Tem muito a ver com a dinâmica da própria protagonista, certo? Então, durante o dia ela dorme, durante o dia é um saco, ela fica ali não podendo fazer nada. Então, nos pontos iluminados, né, a gente remete aí por associação à questão do dia, ela fica quieta. De noite é quando ela fica acordada ali num frenesi, numa espécie de euforia, tentando decifrar esse padrão. E aí ela diz isso sobre a mulher que está atrás do papel de parede, ou as mulheres que estão rastejando atrás do papel de parede. Nos pontos mais iluminados do papel, ela acha que essa mulher fica quieta, nos pontos mais sombrios do papel, ela segura as grades e sacode com força.
O tempo todo ela tenta escapar, mas não há quem consiga atravessar esse padrão. Então, de novo, acho que já temos bastante clareza de que ela está falando também desse contexto opressor, desse contexto controlador que ela vive. Não há quem consiga atravessar esse padrão. Quem é que consegue quebrar os padrões? Quem é que consegue mudar essa ordem das coisas? Quem é que consegue mudar esse status quo? Quem poderia atravessar esse padrão? Esse padrão que é asfixiante, ela diz. Acho que é por isso que tem tantas cabeças. Assim que elas conseguem atravessar, o padrão as estrangula e as vira de cabeça para baixo e faz com que seus olhos fiquem brancos. Se essas cabeças fossem cobertas ou removidas, não seria tão ruim. Olha só, é claro que a gente olhar para isso do ponto de vista do papel de parede, a gente pode pensar nesse aspecto alucinatório, nessas atribuições de características improváveis para objetos, né? Mas a gente também pode ver como essa frase, assim como outras que ela usou já desde o início do conto para descrever esse papel de parede, são frases violentas. O que ela está descrevendo aqui é uma violência. É uma violência. Quando essas mulheres que ela está enxergando ali conseguem atravessar, o padrão as estrangula e as vira de cabeça para baixo. Isso tem uma frase lá no começo, agora eu acho que eu não vou procurar, mas que ela descreve ali algum tipo de movimento mais ou menos análogo a esse, mas ainda sem alvo. Né? Acho que as linhas se estrangulavam, as linhas cometiam suicídio, já tinha algo ali anunciado no comecinho do conto. E agora o padrão estrangula as cabeças que ela vê nesse papel, as vira de cabeça para baixo. Se essas cabeças fossem cobertas ou removidas, não seria tão ruim. Como é horrível ficar olhando, né? Não é ela agora, já eu que estou falando. Como seria horrível ficar olhando para essas cabeças sendo estranguladas. Ela está descrevendo uma cena de violência. De uma certa forma, a gente pode pensar se não é isso que acontece com ela. Na hora que ela tenta atravessar o padrão, ou seja, na hora que ela tenta desafiar alguma coisa, se ela não é punida e de que forma será que ela é punida. Então, aqui a gente está se encaminhando para o final do conto, que é o que eu vou tratar na semana que vem. A gente vai ter um final bastante impactante. Então, na semana que vem, eu vou cuidar de ler das páginas 57 em diante, e a gente vai ver como que vai se aprofundar essa questão dessa movimentação toda dessa mulher que ela está vendo durante a noite no papel de parede e essas tentativas de sair, de romper. Então, acho que hoje eu vou parar por aqui, e na semana que vem a gente conclui os comentários de leitura, tá bom? Então, é isso.